O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo de número 44. Marcos, capítulo 9, versículo 44. Está escrito assim: aonde os seus bichos não morrem e o fogo não se apaga. Eu quero ter mais essa mensagem para a vossa compreensão melhor. Eu quero falar nesta tarde a respeito da realidade do inferno, porque muitas pessoas pensam que não existe, conhecido como também Hades. E quero provar para você nesta tarde, com base bíblica, que o Hades ele existe, o inferno existe. Quando nós começamos a estudar o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, versículo 43, nós vamos entender melhor a respeito desse assunto. Está escrito assim o versículo 43 do capítulo 9 de Marcos: e se tua mão te escandalizar, corta, melhor para ti entrarem na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então observe bem que a primeira realidade do inferno é que lá os bichos não morrem. Segunda realidade do inferno é que lá o fogo não se apaga. Então esse texto ao qual nós fazemos menção, já dá para entender que lá os bichos não morrem e lá o fogo não se apaga. Mas quando nós começamos a estudar sobre esse assunto, quando nós começamos a recapitular as Escrituras Sagradas, nós vamos entender que quem está lá está consciente de tudo. Vou te provar isso com base bíblica. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 16, versículo de número 23 e 24. Está escrito assim: e no inferno ergue os olhos, e estando atormentado, viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio. Observe bem, amados ouvintes, da palavra de Deus, mas uma realidade acerca do inferno é quem está lá está consciente de tudo. Ergue os olhos e estando em tormentos, viu. Quem está lá está tendo visão. De longe, Abraão, além de ter visão, tem reconhecimento de quem está vendo. Então dá para entender que o negócio é sério, o inferno é real. Quem está lá está tendo visão, quem está lá está tendo reconhecimento, e quem está lá está sendo atormentado. Lucas capítulo 16, versículo 23 fala a respeito disso. Terceira verdade ou realidade acerca do inferno é que a palavra de Deus nos diz assim: quem está lá está clamando. O lugar onde existe mais grita no inferno. Porque eu estou trazendo essa mensagem para o seu coração, para que você entenda que a sua alma tem muito valor para Deus. Não queira ir para esse lugar, porque esse lugar não foi criado para o ser humano. A palavra de Deus nos diz que esse lugar foi criado para os demônios e seus anjos. Não foi para o ser humano. É o ser humano que decide ir para esse lugar. O pecado é o caminho para o inferno, mas Jesus é o caminho para a vida eterna. Vou repetir: o pecado é o caminho para o fogo do juízo eterno, mas Jesus é a vida para a vida eterna. Há dois caminhos, um que conduz ao céu e outro que conduz ao inferno. Porque hoje
Muitas pessoas orando dizem, Senhor, eu queria saber se realmente o inferno existe. É só estudar a palavra de Deus, que você vai entender que o inferno é real. Meu Deus, eu queria que o Senhor me mostrasse o céu por dentro. É só estudar a palavra de Deus, que você vai entender como é que é o céu por dentro e por fora. Então observe bem, tudo que nós queremos saber está nas Escrituras Sagradas. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Seja acerca dos anjos do bem, seja acerca dos anjos do mal. Tudo está aqui nas Escrituras Sagradas. Então, ainda recapitulando algum versículo a respeito desse assunto, que é muito interessante, que são mensagens que não podem sair mais dos altares, porque essa mensagem é uma mensagem que faz nós mudar de personalidade. Essa mensagem é uma mensagem que é até difícil dar glória a Deus, mas é uma mensagem que faz nós largar o pecado para virar um amigo de verdade de Jesus. Essa mensagem é uma mensagem que muitos não querem ouvir, que muitos têm medo de ouvir, mas é a mensagem acerca do inferno. Foi a mensagem que Jesus mais pregou. Jesus falou muito mais do inferno que do céu. Se você começar a estudar cristologia, você vai entender que Jesus muitas vezes pregou sobre o inferno, conhecido como Hades. Então observe bem, porque Jesus muitas vezes pregou sobre esse assunto. Porque esse assunto é um assunto sério. Então no versículo 24, capítulo 16 de Dr. Lucas vai nos dizer, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia. Então a quarta realidade acerca do inferno é quem está lá está pedindo misericórdia para Deus. Mas só que tem um porém, aqui na terra ainda há misericórdia, mas lá no inferno não tem mais misericórdia. Quando Deus Pai julga um ser humano, uma alma, e lança naquele lugar, então já está dizendo tudo, que não há mais misericórdia para quem está no inferno. A misericórdia lá é tirada. Lá é um lugar onde muito clama por Deus, pedindo mais uma oportunidade, mas não tem, porque o Pai já julgou, o Pai já condenou. Então observe bem, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia. Isso foi o rico clamando para o pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro. Então hoje, muitas pessoas que precisam de salvação, que estão precisando de Jesus, muitas vezes não quer ajuda de um irmão, de uma irmã, se acha muito importante, mas só que a palavra de Deus diz que o rico, quando ele chegou do inferno, a palavra de Deus vai lhe dizer que ele pediu ajuda. Talvez aqui você ache que não precisa de ajuda, mas lá no inferno, muito vai pedir ajuda. Pedir ajuda para quem? Para o pai Abraão. Pedir ajuda para quem? Para o homem de Deus. É assim a realidade da vida. Então o rico, quando estava aqui na terra, na parábola vai nos dizer que ele se achava muito importante. Ele achava que não precisava de ajuda de ninguém. Mas quando ele chegou no inferno, ele começou a pedir ajuda para o pai Abraão. Então o que é que acontece? Aí o texto vai nos dizer, quando nós começamos a ler, nós vai extraindo mais lições para a nossa vida. Clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro, que moe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado em chama. Observe bem que no versículo de número 24 de Dr. Lucas, capítulo 16, vai nos dizer que o rico agora, ele começa a clamar por água. Então quer nos dizer, isso nos mostra que no inferno, quem está lá muito deseja saciar sua sede. É lugar de sede. O inferno é lugar que causa sede terrível. Então o que é que acontece? Mas o texto vai nos dizer também que é lugar de tormento, é lugar de chama. Essa é alguma realidade acerca do inferno. Lucas capítulo 16, versículo de número 26 vai nos dizer assim: além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quisesse passar daqui para vós, não pode. Daqui para vós não pode. Não poderia, ou seja, nem tampouco os de lá passar para cá. Então há um abismo entre o céu
que o inferno, quem está no Hades, não pode passar para o seio de Abraão. Quem está no seio de Abraão também não pode entrar no Hades. Então há um abismo, há uma barreira, há uma divisão. Então quando o rico, ele foi se deparar nesse lugar, sua alma, ele começou a olhar para cima, porque o paraíso fica embaixo do trono de Deus. Ele começou a olhar para cima e começou a pedir ajuda. Ele começou a clamar por água. Ele começou a clamar pelo pai Abraão. E outra coisa que me chama a atenção quando eu comecei a estudar sobre o inferno é quem está lá. A palavra de Deus vai nos dizer que esse rico, ele pediu para alguém visitar a sua família e dizer para a sua família para não ir para este lugar. Então dá para entender que o rico que foi condenado, ele queria pregar a palavra de Deus. Ele queria uma oportunidade de dizer aos irmãos dele, porque o texto vai nos dizer que ele tinha cerca de 5 irmãos. Ele tinha família e ele queria avisar para a família dele não ir para o inferno também. Mas só que não tinha como mais ele avisar a família dele. Então dá para entender, quem está lá, está querendo pregar, está querendo deixar uma mensagem para a sua família, para não ir para aquele lugar. Então essa mensagem é uma mensagem que vai livrar a tua alma do inferno. Essa mensagem, o propósito dela é livrar a tua alma da condenação eterna. O propósito dessa mensagem é fazer você largar as drogas, é fazer você largar a bebida e ser amigo de Jesus, e entregar a sua vida para Jesus. Essa mensagem é uma mensagem que vai fazer você dizer assim, não para o pecado, e sim para Jesus. Então se arrependa do seu pecado enquanto há tempo. A palavra de Deus também nos diz, no livro do Apocalipse, que lá é lugar de tormento, o inferno, noite e dia, e chama de fogo. Quem está lá está gritando bastante nesse momento. Isso é bíblico, isso não é história de carochinha não. É a palavra de Deus que nos diz isso. Isso não é lenda, isso não é mentira. O inferno é a realidade. Cuidado, há muitas pessoas ignorantes de o inferno já é aqui. O inferno com praia é bom demais. O inferno com Coca-Cola é bom demais. O inferno não é aqui não. A palavra de Deus nos diz que o inferno é o lugar onde o bicho não morre. O inferno é um lugar de enxofre, é lugar de chama, é lugar de fogo, é lugar de grito, é lugar de desespero. A palavra de Deus nos diz também, quem está lá está rangindo os dentes. É lugar onde muitos estão rangindo os seus dentes, porque por causa do sofrimento. O inferno, para quem não sabe, é um lugar de Deus manifestar a sua ira, o seu juízo. Por isso que Deus criou o inferno, foi para mostrar a sua ira e revelar seu juízo diante daqueles que são desobedientes à sua palavra. A palavra de Deus também nos diz no Evangelho, ou seja, 1 João capítulo 3, versículo 8 está escrito, quem comete pecado é do diabo. Se esse versículo tivesse terminado aqui, já era para nós. Mas quem estudou vai entender o que eu estou falando agora. Vírgula, mas para isto o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras de Satanás. Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para destruir as obras do inimigo contra a tua vida. Então, meu irmão, a palavra nesta tarde é, aceite a Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Não ache que o inferno é brincadeira não, o inferno é a realidade. Esta manhã eu estava orando, eu disse, Deus me deu uma mensagem, vou pregar no meio da rua. Deus disse, pregue sobre a realidade do inferno. Todo dia tem muitas pessoas entrando lá, muitas pessoas, porque a palavra de Deus nos diz que depois da morte segue-se o juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Quando o ser humano morre, a sua carne volta para o pó, mas a alma tem que ter um destino, ou céu ou inferno.